Yeah. Yeah. Olá, muito bem-vindo ao JNI Talks. Hoje conversamos com Edilson Manjate. Lá mais para frente vamos saber claramente quem é Edilson Manjate. Agora, saúde do irmão Edilson Manjate e agradeço por ter aceitado o convite de se juntar a nós e pergunto se está bem disposto para a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar a todos que nos ouvem agora. Obrigado pela oportunidade. Estou extremamente entusiasmado com esta conversa. Muito bem. Ora, vamos então apresentar de forma breve o perfil do irmão Edilson Manjate e lá mais para frente vamos ter a oportunidade de com ele conversar para partilhar a sua experiência, a sua carreira profissional, o seu ministério, tudo com o objetivo de impactar a si que nos acompanha. O irmão Edilson Manjate é atualmente presidente dos ativistas aqui da Matola Cidade, da Igreja de Nazareno da Matola Cidade. Mas antes de exercer esta função foi eleito em 2014 presidente da JNI local aqui, Matola Cidade, tendo sido líder da JNI até o ano de 2017 e em 2020 foi eleito presidente dos ativistas da Matola Cidade e desempenha esta função até a atualidade e é agora secretário distrital dos ativistas, neste caso a nível do distrito eclesiástico da Matola. Edilson Manjate é de profissão engenheiro de software com experiência de mais de uma década de atuação profissional, com destaque para o desenvolvimento de microserviços, sistemas integrados, soluções de dados e aprimoramento de processos. Atualmente ele é líder de engenharia de software na 2Business, onde tem contribuído significativamente para a transformação digital em empresas importantes. Anteriormente, como engenheiro de software sênior e júnior na mesma empresa, 2Business, e também na Siemens Soft, respectivamente, Edilson Manjate trabalhou em projetos que variam desde software POS para lojas até aplicações para gestão de obras e processamento de salários. O seu conhecimento técnico abrange linguagens de programação como esqueci-me o nome desta linguagem, mas ainda bem que estou com o expert. É o C Sharp. C Sharp. Domina também Java, domina PHP e várias ferramentas e frameworks, incluindo .NET, Microsoft Azure e Power BI. Edilson Manjate possui certificação com Azure Fundamentals e está atualmente a preparar-se para a certificação Developing Solution for Microsoft Azure. Além disso, Edilson Manjate é estudante do último ano de Engenharia de Software na Universidade São Tomás de Moçambique. Este é o panorama de Edilson Manjate de forma assim breve, resumida, só para ter a noção da personalidade com a qual vamos hoje conversar. Irmão Edilson Manjate, ainda a abrirmos, questiono-lhe que memórias é que tem da sua infância, como é que foi a sua infância, assim para começarmos a nossa conversa. Ok, primeiro estou assustado com o que leu, não parecia eu, mas tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. A minha infância foi uma infância comum, como a de muitos jovens que cresceram na Matola, no bairro do Fomento. Tive a bênção, não é, de nascer numa família de cristãos, embora não tenha aceito efetivamente a Jesus na infância, mas tive a bênção de nascer numa família, num lar cristão e tive as brincadeiras que todos os jovens têm, desde jogar a bola, joguei muito a bola, muito por influências agora do meu pai. Joguei muito a bola, fui à escola, como os outros meninos vão, e tive uma infância basicamente normal. Não é? Diz que, apesar de nascer numa família cristã, não aceitou a Jesus assim de forma tão imediata. Sim. Isso significa que antes há muita coisa que pode nos contar. Sim, de fato. Ouça, eu não tenho entendimento e partilho sem nenhum problema. A minha família, há 3 gerações para cá, há sempre pastores, graças a Deus, mas não foi dessa forma e nem foi por eles de forma muito direta, tenho de assumir, tiveram uma influência muito grande, mas não foi de forma direta por eles que eu
aceitei a Jesus foi noutras circunstâncias que acredito que conseguiremos falar durante esta conversa. Basicamente, a infância foi normal, conforme lhe disse, porém a adolescência foi relativamente mais complexa. Recordo-me quando era na escola secundária, por exemplo, houve colegas que convidaram-me a me expor, por exemplo, a questões como drogas e por aí vai. E drogas falo de cigarros. Infelizmente, acabei caindo na teia das drogas, mas não foi de forma profunda e pela graça de Deus. Foi numa destas conversas com amigos completamente fora do ambiente normal de uma igreja que o Espírito Santo tocou no meu coração e voltei a Cristo. Comecei a me apaixonar mais uma vez com Jesus. Então, ah, eu bebi, fumei e graças a Deus hoje estou nas mãos de Isso, Cristo. isso acontece quando passa já para a escola secundária. Sim, sim, sim. E que lembranças é que tem da escola primária, naquela altura, muito comportado ou nem por isso? Sempre fui muito comportado, graças a Deus. Na verdade, sempre fui muito tímido, embora muitos não o digam. Me acho uma pessoa extremamente tímida e para vir para aqui ensaiei algumas vezes É que antes sim. para falar, mas eu sempre me achei uma pessoa muito tímida. E durante a minha primeira infância, muito foi isso, foi ah, ir à escola primária e era um menino que menos falava nas salas. Durante as aulas, recordo de uma aula de biologia, penso que estava na sexta classe na altura, em que a professora fez uma questão à turma toda, porém não a respondi, mas dentro de mim pensei na resposta e quando a professora respondeu, deu-nos depois a resposta estava exatamente a coincidir com o que estava a pensar. Então, ah, sempre tive esta timidez para falar, falo muitas vezes o que é necessário, nada muito mais do que isso. Então, a minha primeira infância foi muito isto, e depois comecei a jogar futebol também na escola primária, por volta da entre quinta e a sétima classe. Joguei futebol na escola primária, entre escolas, existe um campeonato sobre isto. Recordo na altura o professor Carlos, que era o professor de Educação Física, apoiou bastante nessa fase e foi uma bênção de Deus. Um outro episódio que acho interessante contar já agora e para as pessoas perceberem que aceitar a Jesus já é um processo, não me parece que seja algo que acontece do dia para a noite. Recordo-me que num dos dias os meus pais tinham uma cômoda no quarto e sempre antes de irmos à escola passávamos por lá para despedi-los. E num dos dias eu vi, meu pai penso que era a altura em que tinha recebido o salário, e o dinheiro na altura vinha em massas mesmo, não é? Em espécie, e colocavam o dinheiro em cima da cômoda, porque não havia restrições para isso, nunca tivemos situação estranha. Porém, estranhamente, nesse dia, eu levei uma nota de 100 meticais. Uau. Aquilo foi estranho, porque até aí estava tudo bem, entre aspas, meus pais não sabiam, mas também não ali pela, pela quantidade que havia ali, que não era tanto assim, mas acho que na minha cabeça não se iam a perceber da falta de dinheiro. O que acontece é que quando fui à escola, na altura, para gastar 100 meticais, havia um exercício significativo. Chegámos à escola, as aulas começaram, tudo bonitinho, porém, por volta das 10 horas, que era a hora do intervalo maior, fomos à cantina. Todos os colegas da minha turma lancharam com o meu dinheiro, e mais alguns. Só que o problema é que depois de todos lancharem, o dinheiro continuou ali. Eu fiquei desesperado porque já não sabia o que fazer com o dinheiro. Estava com tanto dinheiro que não Os conseguia. 100 meticais era para uma criança de 10 anos, um pouco menos, qualquer coisa extraordinária. Então, o problema foi, agora o que eu faço com este dinheiro? Porque eu não posso voltar a casa com dinheiro, porque se os meus pais descobrirem que eu levei o dinheiro, se eu tenho dinheiro, vão perguntar de onde é que vem, não consigo explicar. Graças a Deus, a professora Isabela, era uma professora muito atenta, e ela percebeu que havia um movimento estranho, nesse dia todos almoçarem com Santos na cantina e não sei o quê. E felizmente só me mandou chamar o meu pai, depois deu uma bronca, fora de sério, mas é um momento muito interessante porque mostra que efetivamente a minha infância foi muito parecida com o que alguns jovens se calhar vivem hoje, algumas crianças vivem e aprendi muito com E isso. como é que este episódio não terminou com alguma porrada? Naturalmente terminou, não, era impossível não terminar com alguma porrada. Olha, eu cresci à base, graças a Deus, digo isso, à base da porrada,
com muita conversa, mas também muita porrada, principalmente da minha mãe, mas esta foi uma das vezes em que a minha mãe teve que usar da vara e imagino com toda a alegria para uma mãe que está a educar, ela usou da vara e eu fiquei muito feliz, então foi um dia escandaloso na minha vida. Uhum. E entre outras atividades, recordo-me que já agora na escola, mesmo na escola primária, a Isso estamos a brincar, falar no bairro do Fomento, qual é que foi a escola que na foi? escola primária de Tunduro, já Tunduro, agora, ok. exatamente, bem perto de casa, íamos a pé e voltávamos a pé. Numa das vezes, um outro episódio, já agora na escola primária, também, e nesse dia aí eu senti um pouco de injustiça e posso explicar porquê já. Ah, o que acontece? Durante as brincadeiras do intervalo, havia amigos que saltavam aos pneus e davam ali as piruetas e depois iam para o chão. Isso nunca tive coragem de fazer, mas havia um lugar onde nós subíamos e fazíamos umas brincadeiras todas estranhas. Neste processo de subir, eu coloquei primeiro o pé, só que quando ia subir, o meu queixo bate no joelho. Ok. Nisto, mordo uma língua e fiquei com uma ferida muito significativa. Sangrei, ficou tudo ali, tudo estranho. Epá, as pessoas desesperadas levaram para casa, todos preocupados, pá, o que é que se passa, não sei o quê. Chego a casa, a primeira coisa que a minha mãe fez foi me bater. Foi mesmo naquela situação. E eu a sangrar, Uhum. epá, e eu fiquei tipo, ei, então. Mas depois, hoje percebo muito mais Sim. porque ela chamava-me a atenção, olha, velho, cuidado com isto, mas aquilo. Mais do que isso, na altura recordo que era a forma de educar dela e hoje dou graças a Deus porque ela fez isso, se não tivesse feito, não seria quem sou hoje também. Ela deu uma porrada logo a seguir, banho, depois, ainda por cima, aquilo era que era nhangana no dia, o jantar. Ela mandou-me jantar com nhangana, e depois de jantar com a nhangana estava quente. Agora imagina tu comer uma nhangana quente com a língua toda rasgada, epá, era o caos. Até hoje pergunto à minha mãe por que ela fez isso. Ela assume que, acho que foi dos dias, durante esse processo de educação mais rígida, acho que foi dos dias em que ela foi extremo, foi um bocadinho acima, além na rigidez. Acho que era, se calhar, acho que ela podia Mas gerir de é outra interessante forma. que depois, quando as pessoas crescem, e Sim, hoje sim. até dá graças a Deus por esses Sim, episódios. sim, sim, sim. Vamos agora voltar para quando, depois da escola primária, passa para a escola secundária. Uhum. Eu gostava de que explorássemos este ponto, porque geralmente nós o que vemos é que quando os jovens passam para a escola secundária, acreditam que já estão bem crescidos, já podem tomar as suas próprias decisões. Sim, sim. E quando passa para a escola secundária, temos este episódio em que envolve-se no mundo das drogas. Não foi lá de forma muito profunda, Sim. mas como é que supera este momento e que conselho naturalmente deixa aos outros que nos acompanham, porque há muitos que passam, que recebem os mesmos convites que recebeu naquela altura. Com quantos anos é que estava? Ok. É assim, a primeira minha transição, na altura, a escola primária era da primeira à quinta classe era um grupo e era fácil encontrar o grupo, que eram crianças, mesmo 0 aos 10 anos. E depois havia aqui uma pré-adolescência, se quisermos usar o termo, que é o grupo que tem entre os 11 e os 12, que é a equipa aqui que faz a sexta, na altura, entre a sexta e a sétima classe. Epá, aqui também houve um bocadinho de perturbação, porquê? Porque eu comecei a jogar futebol, meti muito no futebol. Comecei a jogar futebol num clube, por acaso, na Matola C, chamava-se... não, no Desportivo da Matola primeiro e depois no clube da Matola C, que acho que era o Nhati, acho que era esse o nome, que agora é o Liga Muçulmana, Liga Muçulmana, acho que é isso. Então comecei lá, jogava futebol, dedicava a minha vida a isso, eu acordava às 5, ia treinar e depois, quando me sobrasse tempo, entre aspas, a escola estava em segundo plano, o meu plano principal era jogar futebol. Até era bonzinho já agora, mas meti-me nisso e, epá, e o foco foi esse, de tal forma que na sétima classe eu tive de repetir, porque estava totalmente metido no futebol, totalmente mesmo. Até que transito para a oitava classe. Na oitava classe foi tudo estável, foi um momento em que me estabilizei um bocadinho mais do ponto de vista de aprendizado. Porém, a coisa estraga-se quando eu chego para, quando eu passo depois, na verdade, da décima classe, um bocadinho depois disso. No início foi, epá, era um bocadinho mais, tinha um bocadinho mais de medo, porque os mais velhos amedrontavam-nos bastante, os mais velhos da escola secundária amedrontavam-nos bastante e não nos metíamos sequer com o grupo. Nós éramos do grupo mais calmo, mais olha, fica no teu canto. O problema é quando eu me tornei o mais velho da escola. Aí é que começam a aparecer amigos novos que vêm de outras escolas, vêm da Machava, vêm de não sei onde. Esses é que depois começaram, vinham com hábitos deles. E foram esses que convidaram, olha, conhece isto, alguns bebiam e não sei o quê, olha, vamos sair hoje, não quer festa, haviam discotecas
que funcionava, onde é que é a festa hoje, pai, não sei o quê, e começou a ser isso. Ahm, Nunca fui a nenhuma discoteca, graças a Deus, mas porque não tinha dinheiro, Ok, se calhar. mas consegui ir a barracas, consegui, nesse ambiente de barracas foi aqui onde era só bebida no início, beber cerveja, poucos bebiam, mas depois chegou uma fase em que começaram a frequentar amigos dos meus amigos, dos meus colegas, que são os que fumam também. Então começavam a fumar, é pá, o que é isto? Depois começou a acontecer isso. Primeiro foi fumava cigarro só, Uhum, e num dia aconteceu que veio um jovem que fumava suruma mesmo. uhum, Epá, nesse dia aquilo foi uma coisa estranha, porque eu fumei aquilo e voltei para casa. Sequer, eu nem sequer percebi, até hoje não sei como é que cheguei a casa. uhum, Só sei que cheguei a casa e dormi, imagino os choros da minha mãe, que ela não falou comigo, sim. mas percebeu de certeza que isto estava totalmente estranho. Mas, e foi isso. Agora, a transição foi numa destas conversas. Aquele ambiente é muito turvo, e alguém ali chegou e disse, epá, estava a beber por acaso, mas pá, vocês não acham que exageram nisto, que era uma pessoa um bocadinho mais velha que nós? Pá, foi falando, e graças a Deus, não sei porque, naquele mesmo dia, epá, eu entendi muito o que aquela pessoa estava a dizer, e eu acredito que foi a obra de Deus por aquelas palavras na boca da pessoa. Foi no momento que eu comecei a me transformar. Na mesma altura tivemos um avivamento na cidade, uma altura exatamente na mesma época, estou a falar de meses mais ou menos. Uhum, O pastor Simão Simbini estava a pregar aqui, e tivemos um encontro depois com a juventude, não sei o quê. E nesse encontro ele disse, falou palavras que mudaram a minha vida. Que, olha, o mundo vai sempre trazer propostas, o mundo vai sempre trazer coisas para nós, para nos aliciar. E as coisas do mundo são boas. Os jovens que fazem fornicação é para carne bom. Beber, quem acha que bebe, supostamente para carne é bom, só que isso não edifica o espírito. Então uhum, eu fui falando durante o encontro com a juventude na altura, e nesse mesmo avivamento começou um processo transformacional na minha vida profundo. Logo a seguir veio o irmão Joaquim, fez um trabalho que foi secretário de igreja, um amigo pessoal neste momento, mas teve um impacto profundo na minha conversão, porque ele fez um acompanhamento quase que diário, de formas que tornámos amigos, ele puxava para a juventude, venha, 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 não sei o quê, até que, epá, até que aceitei efetivamente a Jesus. Entrei para o grupo de orações, que era um grupo que nós tivemos aqui na igreja. Infelizmente, hoje já não está ativo por motivos que se calhar não vale a pena debater aqui, mas ah, participei do grupo de orações, foi tremendo. Recordo-me que aprendi a pregar. A minha primeira pregação foi numa visita que fomos fazer à casa do irmão Neemias. Era uma obra aí na casa dele. Foi uma das piores pregações, se não a pior pregação da minha vida, mas foi um momento em que eu percebi que afinal era possível, até que fomos crescendo, continuamos crescendo, e hoje, graças a Deus, não somos perfeitos, mas conhecemos a Jesus, e acreditamos que pela graça dele seremos salvos. uhum. Yeah. E quando envolvia-se neste mundo das drogas, Uhum. já por influência dos pais ou por obrigação dos pais, também pertencia à igreja. Sim, sim, eu desde que nasci, eu nasci na igreja, vamos dizer Uhum, assim, o meu avô é pastor, era pastor, a minha avó também. uhum, O meu tio é pastor, o meu bisavô foi pastor, uhum, eu tenho tios pastores, até hoje, agora, e todos eles sempre que era quase que obrigatório a igreja mesmo, não uhum, era opcional. uhum, Agora, nesta fase da adolescência, sim, eu me afastei muito da igreja, uhum, recordo-me, eu vinha para a igreja de forma sazonal mesmo, uhum, uma uhum, vez a Páscoa talvez, e mais um e outro encontro, mas nada muito profundo. uhum, Mas nunca parei de ir à igreja. A uhum, questão é diminuir muito a frequência. uhum, Ir à igreja quando tenho problemas, que é o que uhum, acontece com muitos jovens. Quando eu, uhum, quando eu acho que Deus, quando eu acho que preciso de Deus, então aí tenho que ir à igreja. Momentos mais ou menos desses é que eu ia, mas nunca, graças a Deus, não permitiu que eu me afastasse totalmente da igreja. Sempre uhum, foi a frequentar a igreja, mas de forma sazonal, não ia à juventude. Assim, eu não tenho experiência de participar no junior, por exemplo, uhum, não conheço. uhum, Participei da VBS porque era criança e não tinha muito tempo, não tinha como, uhum, mas não sei o que é participar de junior, não sei. Participei das atividades da juventude bem depois, quando
depois dos 16 anos, um bocadinho bem depois disso. Então, foi mais ou menos por aí. Uhum. Yeah. E olha, lá mais para frente nós ainda vamos deixar um espaço em que vai deixar conselhos para os jovens que nos acompanham, mas Ok. eu gostava aqui agora Uhum. aproveitar esse espaço para dizer, há muita gente que se calhar, mesmo pertencendo à igreja, ou pode estar a passar por estas mesmas situações, Sim. já deixou claro que é importante ter quem converse conosco, algumas pessoas que vão fazer algum acompanhamento, mas o que é que pode dizer a quem pode estar neste caminho e se calhar acredita que já não pode sair? Ok, aqui está nisto. É, é complicado falar, mas o conselho que fica é o seguinte: ahm, parece impossível sair, parece impossível mudar de hábitos, parece impossível ter uma nova posição em relação a isso, mas eu que estou a falar-vos agora sou testemunho de que é possível. Eu bebia com frequência. Eu não fumava com frequência, mas cheguei a fumar, experimentei, tenho os nomes, recordo-me da última vez que eu fumei suruma, o nome era, recordo-me, acho que era Swazi Gold, o nome da tal suruma. Aquilo, uma coisa de loucos. Agora, o que eu tenho a dizer é, ah, Deus é bom, Deus vos ama, Ele quer estar de braços abertos à vossa espera. Venham para a casa do Senhor, venham para os braços do Senhor. Não precisam vir à igreja de Nazaré, podem encontrar qualquer igreja que confessem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E lá de certeza que encontrarão alguma direção sobre as vossas vidas. Ah, é possível sair das drogas, é possível ter uma vida nova, transformada, mas para isso precisamos querer dar o primeiro passo. E cabe a ti, nós temos abertura, caso seja necessário para ajudar, podem contactar naturalmente a direção da juventude e se ser necessidade teremos toda vontade em apoiar e ajudar os jovens a sair disso. Bem, claramente, muito obrigado. Os contactos sempre vão permanecer aí na descrição. E vamos agora saltar para um outro capítulo. Em 2014, é eleito presidente da juventude Exato. aqui da Matola Cidade. Perfeito. O que é que nos pode contar da experiência? Isto com certeza lhe molda. Lá mais para frente nós vamos falar no trabalho, lidera uma equipa. Isto está tudo interligado. Tá tudo completamente interligado. Quando eu entrei para a universidade, que é mais ou menos a fase entre sair da escola secundária, peço desculpas. Há muito frio agora. Esta altura é a altura do frio, peço desculpas. Mas dizia, quando eu saí da escola secundária e a transição da escola secundária para a universidade foi muito importante para mim. E se calhar aqui também depois vamos entrar para a fase dos conselhos de novo por causa de um ponto que eu vou falar agora. Mas é assim, quando eu entro para a universidade, a primeira vez que eu entrei para a universidade foi em 2012, exatamente, salvo erro. Entrei por UTC, meu pai não tinha um trabalho regular, então pagar o ISUTC na altura eram 8.700 a mensalidade, por aí. E era impossível para o meu pai pagar isso sozinho. Então tive a graça e a bênção de, através do meu avô, do meu tio avô, vovô Salomão, de aprender a programar. E foi interessante porque entrei aí para o mundo da programação. Meu avô na altura tinha 60 anos e precisámos fazer o seguinte. A minha vovó Violeta, que era pastora da igreja de Luís Cabral, ela precisava fazer um relatório anual. E como era natural, ela não tinha proficiência em informática e não sei, coisas dessas. Então ela chamava-me sempre para escrever ali os documentos com ela, não sei o quê. Até que o meu avô, o vovô Salomão, já agora, o meu tio-avô, que é cunhado da avó Violeta, ele já trabalhava com programação e disse, olha, epá, vamos fazer o seguinte, vamos agora, vamos para a minha casa, vamos fazer um programa que é para isto ficar resolvido, os relatórios vão ser tirados automaticamente, não sei o quê. Ok, epá, fomos para lá, ouça, ficamos sexta, sábado e domingo a programar, eu não entendi uma coisa que fizemos. Escrevemos, a programação é escrever linhas de código, basicamente, que é para lhe dar funções, dar vida, não é? Escrevemos isso, o programa ficou a funcionar, chamava-se Mukoko, já agora. O Mukoko quer dizer secretário, mas não é como, é uma espécie de secretário da igreja, esse termo em Xangana. Então o software, foi o primeiro software que eu fiz, chamava-se Mukoko, e o Mukoko servia basicamente para gerir uma igreja, para gerir as finanças, quanto dinheiro é que entrou, membresia, participação de membros na igreja, quem participou da escola dominical e por aí vai. Então tudo isso foi feito e entregamos ao avó Violeta e depois foi o primeiro programa. Depois disso, comecei a ter foi nessa fase que comecei a ter uma relação um bocadinho mais profunda com a igreja. Porquê? Porque o vovô Salomão chama-me, não entendi nada, mas percebi que eu tinha duas opções.
na altura, saí da escola secundária. Uma era ir pelo caminho da imagem, a questão da fotografia, vídeos, que era um caminho que eu estava a pensar muito, gostava bastante. E isso influenciado pelo meu tio, a irmão mais novo do meu pai, o tio Finito. O outro era ir pela via da programação, da informática, que era mais ou menos o que o vô Salomão fazia, e depois também o meu tio, o filho dele. O que tomamos a decisão de fazer foi ir pela programação, graças a Deus. E hoje, depois disso, comecei a trabalhar com o vô Salomão, íamos trabalhando juntos, ele tinha muitos clientes em outras áreas, e aí começo que me tornei um programador júnior, ou software engineer júnior, e comecei a aprender, íamos trabalhar. Então, meu pai, para os ITC que eu estava a dizer há pouco tempo, que é o primeiro ano da universidade, conseguia-me dar-me, na altura acho que eram mais ou menos 5 mil meticais. O meu avô já me dava o remanescente com o trabalho que fazíamos. Então, o que acontecia? O ISUTC tem uma forma de trabalho de estudar que é, tu podes, há dias em que estudas de manhã, há dias em que estudas de tarde. Ok. Então, quando eu não estivesse na escola, estava com o Salomão a trabalhar. Era sempre isso, era sempre este exercício. Para isso era muito puxado. O ISUTC tem uma carga fora do comum, completamente fora do comum. Então eu tinha de ir trabalhar de manhã às vezes e depois de tarde estar na escola. E não tinha tempo para estudar, o tempo para estudar era de madrugada. Então não ia estudar, então eu tinha uma vida partida, completamente cansado. Isso fui fazendo, no primeiro ano consegui, no segundo ano, infelizmente, por questões financeiras, não consegui terminar o segundo ano no ISUTC. Nessa fase já tinha também fortes relações com a igreja, que foi exatamente mais ou menos nessa fase em que já participava da juventude. Não fui presidente no primeiro ano, que foi 2013, mas acho que no segundo já. Aí me tornei presidente, e quando me tornei presidente foi, foi maravilhoso, porque tínhamos o irmão Joaquim, conforme eu disse, tínhamos o irmão Sérgio Citói, jovem muito forte, irmão, na altura, o irmão William também era uma pessoa, o pastor Eduardo, hoje pastor. Tínhamos conselheiros fortes, o pastor Alcídio Citói, hoje, daqui a nada também pastor Neemias, entre outros, tínhamos pessoas que nos apoiavam bastante, o pastor Salomão Tivane foi profundo para nós e ajudou-me bastante. Então, liderar pessoas com uma história de fé muito já anterior à minha, mas que se punham abertos para isso, foi maravilhoso. Aprendi muito do que sou hoje e consigo fazer. As pessoas dizem que eu falo muito bem, dizem muitos que sendo que eu não concordo, mas Não, eu concordo com o essas fato pessoas. de o dizerem tem muito a ver com esta exposição que a igreja que deu abertura para nós. Como líder, aprendemos a falar, aprendemos a liderar, aprendemos a gerir emoções, entre outros aspectos. Então foi desafiador, interessante e com a graça de Deus hoje estamos mais ou menos aqui. Então, Olha, e pois dizem que nós temos de nos aproximar a quem nós queremos nos tornar e procurar saber o que é que leem, os que nos inspiram, etc. Eu quero é só partilhar. Eu já li alguns livros e um deles eu pedi ao irmão Edilson que emprestasse-me um livro que falava sobre matérias de liderança. Emprestou-me dois, um deles tinha como título Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Para além também de ter-me emprestado do Maxwell, 21 Irrefutáveis Leis de Liderança. Sempre aprimorou também a leitura para ajudar-lhe a integrar-se melhor nesta coisa de liderança. Nem sempre. A nossa cultura não é cultura moçambicana aqui no Sul. Infelizmente não é. Nós não ensinamos os nossos filhos a ler. Não, comigo não foi diferente. Meus pais ensinavam-me a ir à escola a ler o básico. Cultura de ler livros extra académicos foi algo que aprendi muito depois de me tornar jovem. Mas quando aprendi, fiquei apaixonado por isso, porque quando nós lemos, os horizontes ficam completamente diferentes. Uma das vezes que ia pregar, li um livro, foi livro, aquilo é uma publicação da HBR, que é a Harvard Business Review, e a publicação da Harvard, o título era Guide to Persuasive Presentation, que é um guia para apresentações persuasivas. E percebi, afinal, algumas coisas que nós tentamos inventar já estão lá em livros. As pessoas documentaram, já têm as técnicas todas e tudo bem organizado. Então, comecei a aprender um bocadinho nessa fase, quando era necessário falar para a juventude, na liderança, então comecei a perceber, olha, eu preciso saber, preciso entender como é que lidero, como é que eu faço isso, tenho que recorrer a livros, há pessoas que já escreveram sobre isso, então incentivaram-me livros vários, um dos meus, eu sou apaixonado por ler as obras
do John Maxwell por vários motivos. Primeiro porque ele escreve bem, do meu ponto de vista, e também por ser pastor. Exato. Esta veia dele também me afeta bastante, mas leio outra literatura que é relevante, que esteve a citar agora. Foi um livro Vocação. Vocação foi um livro que foi, por exemplo, oferecido na igreja da Da Baixa, Baixa. né? E foi uma bênção, porque estamos lá a pregar e depois oferecendo-nos o livro. E acho que o objetivo era dar este toque ao chamado. Alguns dizem que é preciso ir à escola bíblica. E, se calhar, eu acho que confirmo que sim. Já me inscrevi uma ou duas vezes e infelizmente não terminei mais. Tenho fé que em breve estarei lá Verá. com o objetivo acima de tudo, acho que ainda não, acho que não fui chamado para ser pastor, mas com o objetivo de aprender mais de Deus, isso vou fazer sem sombra de dúvida. Se calhar voltar um pouco para a parte da liderança da juventude. Nós somos também da juventude. Boa. Como é que é liderar os jovens? Naquela altura era também mais jovem do que é hoje. Sim, sim. As experiências, o que mais lhe marcou enquanto presidente da juventude da Matola cidade? Houve muitas, tem muitas histórias boas. Vou falar de dois grupos que se está sendo separados eram quase conos. O primeiro é a Juventude da JNC e depois o outro era o GO. O GO era o grupo de orações, era acho que uma das maiores forças espirituais que nós tínhamos, com o apoio naturalmente dos nossos líderes, que nós tínhamos era o GO. Nós tínhamos momentos de oração para jovens. Nós nos encontrávamos jovens abaixo, o mais velho acredito tinha 25 anos, não muito mais. Jovens abaixo disso se encontravam para orar, para buscar a Deus. Tínhamos momentos em que nos isolavam para jejuar, para orar, então foi interessante e aprendi muito. E isto fez com que a liderança da juventude em si se tornasse suave. Como eu disse, eu tive o irmão Joaquim como um braço. Sem ele, as coisas que aconteceram na juventude teriam sido impossíveis. O irmão Joaquim foi profundo na minha vida. O pastor Eduardo hoje também teve um impacto muito forte. Eu era, se calhar até ainda sou em muitos aspectos, um grande imitador das coisas que ele faz, de muitas das coisas que ele faz. Tivemos o irmão William, que hoje também, que também teve um papel importante. Mas liderar a juventude foi suave, porque eu tinha o apoio destas pessoas todas. Nosso objetivo era não tínhamos nada mais diferente disto. Nós tínhamos o objetivo de que o nome de Jesus fosse glorificado sempre. Então, víamos a igreja, era normal chegarmos à igreja às 8, temos encontros de um grupo de Sons of God, por exemplo, e depois às 14 temos de ir a um aniversário, não sei onde, depois voltávamos, tínhamos que fazer não sei o quê. Passámos a vida na igreja, encontros da juventude, foi muito suave. Haviam desafios, naturalmente, já tivemos vários, mas as alegrias superaram em tudo os momentos menos tristes. Tínhamos momentos em que os mestres ficavam um bocadinho mais rígidos e o mestre William, por exemplo, eu me recordo com alegria, ele era uma pessoa muito impetuosa. Olha, não vês que chegaste tarde, não sei o quê. Sai, então, só que tu como líder não podias deixar com que o jovem fosse, então tinhas que sair e pegar um jovem, olha, volta, está tudo bem, não sei o quê. Então, era uma coisa muito bonita, fantástica. E hoje somos o que somos por causa disso, né? Então foi bom. Isso. Isso repete-se até os dias de hoje. Acho que os maestros têm todos essa mesma linhagem. Ainda dentro das responsabilidades dentro da igreja, em 2015 assume a liderança dos ativistas. Os ativistas constituem um grupo já de pessoas mais adultas. Geralmente o que faz a transição entre o jovem e o ativista é quando já casa-se. E o irmão Edilson casa-se em 2017 e automaticamente deixa de ser líder da juventude e passa automaticamente para os ativistas. O que é que tem agregado para si liderar os ativistas? Liderar os ativistas, acho que neste momento a verdade é que a cada vez que vamos enfrentando desafios e dizemos que estes desafios são desafios bem mais complexos, a juventude é bem mais fácil de gerir que os ativistas. Porquê? Porque na juventude muitos dos jovens que vêm à igreja, eles não vêm só, atenção, porque querem. Alguns mais, os pais dizem, vai à igreja, se não vais à igreja, não ficas na minha casa, mais ou menos isso. E está tudo bem, então ele é obrigado a vir. Agora, os ativistas não, já há autonomia. Os ativistas são autónomos e são pessoas casadas, mas a grande maioria ou vivem maritalmente.
Então são pessoas que têm que querer elas mesmas. Uhum. E aí nasce um desafio porque convencer os ativistas a participarem dos encontros, a vender a ideia de que precisamos deles é extremamente desafiador, sendo que mais do que vender essa ideia são pessoas com ideias próprias. Uhum. Tu dizes algo e a pessoa pensa de forma diferente e não é só um, é o esposo e a esposa normalmente. É, é desafiador. Tens várias coisas que vão acontecendo, mas no final é bom, é gratificante. No ano passado, por exemplo, tivemos um ano maravilhoso, encontros bonitos, o nosso aniversário foi memorável e tudo porque os ativistas participaram. Mas temos desafios diferentes dos jovens, mas temos desafios bem mais profundos. O meu lema, o meu foco principal neste momento em relação aos ativistas é garantir que as famílias, que para mim aí é que é a chave, as famílias da nossa igreja, elas são muito associadas aos ativistas, porque são os pais de agora, os novos pais, as crianças que acabam de nascer são filhos dos nossos ativistas. Então, se tu garantires que os ativistas são bons pais, que eu sou um bom marido para a minha esposa, que a minha esposa é uma boa esposa para mim e é uma boa mãe para os meus filhos, tens o lar são. Este lar são fará com que aquele jovem, o meu filho, amanhã seja um bom junior, seja um bom jovem e quizás seja alguém que aceita Jesus e que viva para ele. Né? Então, para mim é basilar que os ativistas entendam que eles são, no meu ponto de vista, o grupo mais importante da igreja, porque mais importante são vocês, mas um grupo com influência muito importante na igreja, porque o futuro e a atualidade da igreja depende deles. Quem trabalha nas igrejas, se tu vires, maioritariamente é o grupo de ativistas. São eles que Sim. trabalham. Os jovens, tens poucos a Ainda mais com trabalhar. muita Os dependência. adultos, são adultos, é um Sim. bocadinho mais complicado. Sim. Ok, agora os ativistas são um grupo ativo. Sim. Eles têm que educar os filhos, têm que contribuir para a igreja, têm que manter a igreja espiritualmente forte, têm a responsabilidade de garantir. Então, garantir com que o ativista e a família de um ativista esteja estável, no meu ponto de vista, tens uma igreja muito mais estável também. Ou seja, percebe que está a liderar um departamento, diríamos, muito sensível, Extremamente muito sensível. proeminente para a situação atual da igreja, como muito Sim, bem disse, sim. e isto vai garantir para o futuro. Já vamos agora abordar mais para a sua experiência profissional. Eu acredito que vai influenciar a muitos. Eu sei que boa parte dos cursos superiores mais concorridos, aliás, a engenharia informática é um dos cursos mais concorridos Sim. no nível superior aqui em Moçambique atualmente, e também a medicina e alguns outros. Ok. É de profissão Desculpa. engenheiro de software com uma experiência de mais de 10 anos Exato. a desenvolver projetos que impulsionam algumas empresas proeminentes na nossa sociedade. Fale-nos um pouco sobre ser um engenheiro de profissão e depois dentro da igreja com outras responsabilidades. Como é que tem sido fazer esta ponte, mas especificamente nos falando da sua experiência profissional? Perfeito. Xavier, a igreja, e aqui é mesmo o termo igreja, a igreja ela me ensinou uma coisa muito importante do meu ponto de vista e é chave para todos. É uma questão chamada humildade. Xavier, tu podes até ser presidente da república, podes ser o PCA de qualquer que seja a empresa. Dentro da igreja, na presença de Deus, você é apenas um filho. Entender que você é filho de Deus. Eu não sou determinado, as minhas ações, a minha forma de ser, ela não é determinada pelas coisas que tenho, pelo ganho que eu vou tendo, mas apenas porque eu sou um ser humano. Sou filho de Deus e só isso. Então isso é muito importante para nós. Graças a Deus, como eu disse há algum tempo, eu aprendi a programar com meu avô. Entrei para este mundo com meu avô. Meu avô não estudou informática, ele foi autodidata. E eu aprendi com ele, e sou grato a ele por isso. A ele e ao meu tio são as minhas maiores fontes de inspiração em relação a esta área. O meu avô faleceu, mas tive a oportunidade ele morreu e soube disso. Sabe, o meu tio, se continua vivo, sabe disso, que é uma das minhas maiores, não a minha maior fonte de inspiração na área. Agora, fui ganhando algumas coisas, fui exposto a algumas coisas e cresci, comecei a trabalhar para a área,
no início para uma empresa que se chamava Intercar, venda de carros, e depois para a empresa em que estou agora que se chama Tu Business. E quando entrei para Tu Business, o mundo ficou transformado para mim. Eu olhei para as coisas de outra forma. Senti que com muito empenho e com muita dedicação é possível dar passos largos e exorbitantes. Vou lhe explicar porquê. Ah, no primeiro ano de trabalho na To Business, eu chegava ao trabalho todos os dias, no máximo às 6h30. E eu saía do trabalho no mínimo às 20 horas. E eu me dedicava constantemente a aprender. Constantemente. Eu procurava os mais velhos para me ensinarem como é que são as coisas, e aos livros e às internets, e não sei o que, mas dedicar-me profundamente. Só um parênteses aqui para dizer, olha, só com muito esforço, mas muito mesmo, e com muita dedicação é que nós atingiremos sucesso, conseguimos atingir sucesso. Se não fizermos isso, não existe sucesso. Há um adágio que diz, o único lugar onde há sucesso sem o sucesso está Antes do trabalho, é no dicionário. Diferente disso, não há condições. E eu sou prova disso. Eu trabalhei e trabalho muito para alcançar o que sou, o que tenho. Agora, e consegui, graças a Deus, evoluir. Foram confiadas responsabilidades, acredito eu, que baseadas no meu esforço, posições que são de liderança. Agora, isso não faz e nem me torna melhor do que ninguém. Só fui uma pessoa que teve a oportunidade de estar ali. A verdade, me dediquei, mas também os outros também se dedicaram, também fizeram o seu esforço. Mas só se eu tive a oportunidade de estar naquela posição. Então, o que eu quero tentar transmitir é que acredito muito que a presença de Deus, ela incentivando a minha humildade, foi crítica para que eu, mais do que evolução técnica, também tivesse esta evolução a nível de cargos e assumisse cargos de liderança. Eu continuo a dizer hoje, já disse a todas as pessoas que trabalham comigo na minha equipa, que eu não sou melhor do que eles. Antes de André, os que estão na minha equipa, as pessoas que respondem a mim, são muito melhores do que eu, acredito, muito melhores. Mas eu só sou a pessoa que tive a oportunidade daquele momento. Assumo gratidão a Deus por isso, assumo que tenho que trabalhar mais. Eles já agora, meus colegas me desafiam muito a aprender a ser tão bom quanto eles são. E espero, e isso não me faz ser melhor do que eles. E na igreja é a mesma coisa. Eu, quando volto para a igreja, não é porque eu trabalho, tenho um exemplo bem rápido, não é porque eu trabalho que eu sou melhor que o Xavier. Não é porque em relação à juventude acontece muito isso. Tínhamos muito, no início do ano, janeiro, um pouco antes, tínhamos uma participação profunda. Os jovens vinham, tínhamos cultos de oração, tudo bonito. A questão era, vinham orar por quê? Querendo entrar para a universidade. Quando entravam para a universidade, desapareciam todos. Achavam-se melhores do que os jovens que não estão na universidade. Não é verdade? As coisas que eu tenho, as coisas que eu alcanço na vida, são graça de Deus. Da mesma forma que Deus dá, Deus pode tirar. Então, isso não pode definir o meu ser aqui. Então, quando eu trabalho é a mesma coisa. Eu percebo e me diminuo sempre que for necessário. Não tenho nenhum problema em me colocar abaixo para que outros se elevem sem nenhum problema. E não é o fato de eu ser líder no meu trabalho, por exemplo, tenho uma posição de liderança que eu sou superior aos outros no meu trabalho. Não é o fato de eu trabalhar que na igreja sou melhor que os outros. Não, eu sou mais uma pessoa a contribuir. E hoje estou, amanhã posso não estar naquela posição, continuo sendo exatamente o mesmo ser humano. Olha, eu lembro-me de ter participado de uma palestra que foi ministrada por um engenheiro informático, e ele estava lá na palestra. O filho dele pediu que o filho levantasse, perguntou: filho, o que é que tu queres ser? O filho disse: quero ser um engenheiro informático. Ele disse: olha, ele conhece a parte boa de ser um engenheiro informático, mas aquela responsabilidade toda que existe, empresas gigantes do mercado dependem dos sistemas que desenvolvem lá. O que é que pode nos dizer sobre ser um engenheiro informático da empresa que é responsável por várias outras empresas? Como é que tem sido o dia a dia laboral? Fantástico. Desafiador, extremamente desafiador. Quando eu tinha apenas responsabilidades técnicas, eu era muito... a vida era um pouco mais fácil, porque eu era apenas operacional, tinha que resolver e era fazer trabalho muito técnico mesmo, e depois a vida estava a andar. Agora tenho outras responsabilidades que mexem um pouquinho com a estrutura, tomo decisões, tenho de assumir
que mudam efetivamente com a vida de muita gente, que até certo ponto tem de assumir, podem mudar com algumas nuances muito sérias no nosso país, isso é verdade, mas no final é bonito, porque eu vou lhe dar um exemplo, não vou citar nomes porque não é ético, mas temos empresas em que nós entramos e os processos das empresas eram ah, totalmente distorcidos, totalmente estranhos, e nós conseguimos com que as empresas se tornassem muito mais produtivas. O nosso foco, o foco da empresa a qual eu trabalho agora, não é necessariamente fazer sistemas por fazer. Sistemas existem vários em qualquer lugar do mundo, mas mais do que fazer sistema, é preciso é um exercício de aumento de produtividade que nós temos que fazer, e isso os jovens têm de perceber, principalmente os jovens que estão na área de informática e de programação de forma concreta. Nós não somos máquinas que devemos apenas programar sistemas e entregar, não tem que ser isso. Nós temos que ser muito mais do que jovens, temos que ser pessoas que têm capacidade de análise, temos capacidade de fazer consultoria, dizer, olha, chegar a uma empresa ou uma igreja, já agora posso dar um exemplo de uma igreja que até é interessante. Nós podemos ir a uma igreja e dizer, olha, nesta igreja, a igreja de Nazaré da cidade de Tamantola, nós precisamos resolver o problema porque os relatórios dos departamentos demoram a chegar e não sei o quê. Então pode estruturar isso e ver-se uma forma de informatizar isso. Então veja, estamos a resolver um problema que está devidamente identificado através de tecnologia. Então nós não somos robôs que mandam-nos fazer coisas que estamos a fazer, não pode ser isso. Nós temos de ser provedores de soluções e soluções implementáveis. Então o que nós fazemos é um pouco isso, é ir a empresas, mudar processos, mudar a forma com que as empresas trabalham, tornando as empresas mais produtivas e aumentando, acima de tudo, a capacidade delas de ter muito maior rendimento com menos custos. Então, é mais ou menos desta forma que nós trabalhamos. E é isso que incentivo os jovens a fazer, através de muito trabalho, dedicação, e é possível. Trabalhamos com empresas muito grandes, com informação, tenho acesso a informações extremamente sensíveis, boas, isso é bom, ao mesmo tempo não, porque algumas coisas não são, mas é fantástico. Muita responsabilidade que tem. Acima de tudo, muita responsabilidade. Olha, a nossa conversa está muito interessante, mas os irmãos já a pressionarem o tempo, já não está muito do nosso lado, mas ainda temos alguns minutos. Essa pergunta nós sempre fazemos aos nossos convidados, uma pergunta retórica, perguntamos se acha interessante, vale a pena seguir a Cristo, nós sabemos que a resposta é sim, mas isto é uma forma de nós lhe convidarmos a fazer uma locução sobre este assunto. Por que de seguir a Cristo? Como é que isto molda a sua vida? É um profissional renomado no ambiente de trabalho, mas claramente que os valores cristãos que estão sempre atrelados a si. Onde é que vê vantagens em seguirmos a Cristo? De todas as formas possíveis. Não, a pior desgraça que pode acontecer com o ser humano é não seguir a Cristo. Viver uma vida sem Cristo é estar morto espiritualmente antes mesmo de morrer fisicamente. Então, eu recomendo a todos os jovens em seguir a Cristo. Vou-vos dar um exemplo bem básico. Eu estive a falar há pouco tempo sobre a questão da humildade. Antes de aceitar a Jesus, eu não era humilde, eu não tinha a humildade que tenho hoje. Acreditem, se eu não tivesse a humildade que tenho hoje, que só vem de Jesus, eu não estaria onde estou hoje, sequer estaria nesta cadeira já agora a falar, porque não teria me tornado também, por exemplo, presidente da juventude, como foi. Mas seguir a Cristo tem vantagens, amados. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos servir a Deus de espírito e em verdade. Entrega o teu espírito, entrega o teu corpo, a tua vida a Cristo, você terá uma vida de bênção. Eu tenho uma família abençoada, porque não porque sou mais esperto, não que os outros, mas porque Deus vive na minha casa, Deus vive na minha família. Eu tenho filhos abençoados porque Deus permite que isso aconteça. Então, seguir a Cristo só tem vantagem. Não vejo, há mais vantagem. Alguém disse isso, não me recordo quem foi, mas alguém disse, se um dia nós descobrirmos que Deus não existe, há mais vantagens em ter seguido os mandamentos dele. O reverendo Billy Graham. Exatamente, do que não o fazer. Então, seguir a Deus só tem vantagens. Já agora para os ateus, e essa é uma nota interessante, um dos meus líderes profissionais é ateu,
mas tem todos os comportamentos de um cristão, todos e Uau. mais alguns. Ah, um dia eu tenho fé que ele vai aceitar a Jesus Amém. também, Amém. mas é isso, só a vantagem em seguir a Deus, só a vantagem em seguir a Jesus. Ah, com Deus temos um boost, jovens, temos um boost que os outros não têm, temos temos costas quentes, temos Isso. contas em chamas, na verdade, então Uhum. só vale a pena seguir a Muito bem. Deus e esta é a Já, minha já mesmo recomendação. a encerrar, gostava aqui também, percebo que já até estava a fazer isto, Uhum, a adequar um conselho para a juventude de forma mais específica e uhum. fica à vontade para também deixar ficar as últimas considerações. Ok. Um conselho para toda a juventude. Sirvam a Deus enquanto ainda há tempo. A palavra de Deus em Timóteo, ela recomenda isso, principalmente para os jovens. Vamos cedo nos encontrar, ter um encontro com Jesus. Vamos permitir que cedo sejamos expostos a experiências extraordinárias com Deus. Isso vai permitir com que nós tenhamos uma juventude sã, uma fase de juventude que agrada a Deus. Isso fará com que a nossa fase adulta ela também seja muito mais estável, porque teremos criado bases aqui na juventude para que vão suportar depois a nossa vida adulta. Esse é o meu principal conselho. Sigam a Cristo, aceitem Jesus enquanto ainda é tempo, enquanto ainda pode se achar, porque tempos virão em que procuraremos a Deus, procuraremos locais para cultuar a Deus e não teremos, infelizmente. Então, façamos isso enquanto ainda é tempo e que Deus, acima de tudo, possa nos abençoar. Assim que nos ouviu e a direção da juventude, o irmão Xavier, toda a sua equipa, quero agradecer por este momento, foi fantástico, tremendo. Nunca tinha participado de uma entrevista, Uau! foi bom. Obrigado por isto, pela experiência e continuem jovens. É para isto que vocês estão aqui, não é para coisas diferentes destas. Chamem mais jovens, já. Há muitas coisas a fazer na igreja, há muitas coisas a fazer na casa do Senhor. Alguns dizem que na igreja, isso temos que tirar este mito, que na igreja só temos que vir ensaiar para Sim, cantar. sim. Não é verdade. Na igreja pode-se fazer talk shows, na igreja pode-se fazer vídeos. Vamos ser criativos, vamos fazer tudo, acima de tudo, para a honra E e glória. glória do nosso bom Deus. Que Deus abençoe a todos e nos guarde. Muito obrigado, irmão Edilson, por ter aceitado se juntar a nós. E eu não poderia deixar que isto terminasse, já que estava a falar desta última etapa, em 2020-2021, na época da Covid-19, o irmão Edilson, na qualidade de presidente dos ativistas, desafiou-me a mim e também a vários outros jovens a gravarmos alguns conteúdos para os próprios ativistas, e aquilo, se calhar, impulsionou-nos a hoje termos estas ideias. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Este é o JN Talks. Nós regressaremos dentro de 7 dias para mais conversas inspiradoras. Pedimos para que subscreva ao nosso canal e partilhe este conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Yeah.